Alterações da lei da ficha limpa. Conforme noticiado no último vídeo, no dia 22 de maio, começou a correr o prazo para julgamento em plenário virtual no STF sobre as alterações da lei da ficha limpa, mais especificamente na lei 219 de 2025. A ministra Carmen Lúcia, como relatora, foi a única que votou até o momento. Apesar do voto extenso, a gente vai fazer um resumo sobre o que ela decidiu, onde ela aponta mais especificamente duas nulidades sobre a matéria. Vamos analisar os pontos? Meu nome é Enio Justino, eu sou advogado, peço para que você curta, comente e compartilhe. Caso não esteja inscrito, inscreva-se no canal, dê aquela força, dê aquela moral, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e vamos à matéria. Bom, a ministra Carmen Lúcia distinguiu de duas inconstitucionalidades. A primeira dela, ela alega que é uma questão processual. Como que funciona? A lei foi criada pela Câmara dos Deputados, aí ela passa por uma revisão do Senado e automaticamente ela vai para o presidente sancionar ou não. Após o sancionamento ou não, se ela for sancionada, é publicada, se não for sancionada, volta para o Senado derrubar o veto. O que aconteceu nesse caso específico? A ministra entendeu que o Senado, quando foi fazer a revisão, ele alterou o dispositivo da lei. E essas alterações dos dispositivos da lei mexeu com o mérito do que propriamente a lei determina. Então, por conta dessa alteração, teria que voltar para a Câmara dos Deputados para verificar se eles aprovam ou não através de uma votação sobre essas alterações. E se passar pelas alterações, se forem mantidas, aí sim poderia partir para o sancionar. Nesse caso específico, ela entende que há uma nulidade formal, onde ela aponta que, após as alterações no mérito da lei pelo Senado, a lei deveria retornar à Câmara Federal para analisar as alterações, sob pena de infração no processo legislativo. Reconhece-se assim a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 219 de 2025, na parte em que altera a linha E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990. Ou seja, teria que retornar, então seria inconstitucional essa parte da lei. A outra situação diz respeito ao mérito, da forma de calcular. Primeiro ponto, hoje existem vários critérios de onde começa a se contar o prazo específico da inelegibilidade. Primeiro ponto seria, todas as inelegibilidades contariam-se a partir da sentença condenatória. Houve uma sentença, conta a partir dali, independentemente de qualquer situação. Se há o transcorrer ou não há o transcorrer, se há uma penalização criminal ou não, começa a contar a partir dali. E impõe-se, no caso, uma limitação de 12 anos de inelegibilidade. Por que isso? Sendo que a lei lá dá uma condenação máxima de 8. Porque é o seguinte, quando você tem uma condenação criminal, a condenação criminal automaticamente ela já prevê a sua inelegibilidade. Na verdade, é a perda dos direitos políticos, conforme explicado no vídeo passado. Então, nessa perda de direitos políticos, você já perde o direito de se candidatar. Então, eles entendem que a inelegibilidade começaria a contar posterior a esse período. Então, digamos que você tem uma condenação de 6 anos. Se você tem uma condenação de 6 anos, você está 6 anos inelegível, criminalmente, em razão da perda dos seus direitos. Quando você voltar, a partir do 7º ano, você começaria a contar o prazo de inelegibilidade. E a lei determina que, nesse caso, contaria no máximo 12 anos entre o período de inelegibilidade e o período de condenação. A ministra entendeu que isso trata-se de um retrocesso e, pelo princípio da proibição da proteção deficiente, não poderia haver essa possibilidade. Ou seja, ela entende que a lei se predispôs a criar um vínculo para punir as pessoas que cometerem atos de ilegalidade, e nesse caso estaria se diminuindo essa proteção. E por conta disso ela entende que veda os princípios constitucionais. Então nesse caso ela vota também pela inconstitucionalidade. Em prática, não valeria primeiro para essa, se ficar mantido o voto, né, porque terão os mais 9 votos, se ficar mantida a decisão da ministra, será declarado inconstitucional até pelo seu ato formal, a lei própria, e assim automaticamente ela não vai ter efeitos práticos relacionados a esses requisitos que foram postos. Então não interferiria muita coisa. E os candidatos que estão dependendo dessa alteração para se tornarem elegíveis esse ano, não teriam essa condição, porque ela já teria sido declarada inconstitucional. Vale dizer que existem mais 9 votantes e aí a gente tem que aguardar a decisão de cada um. Conforme forem saindo, eu vou passando para vocês as votações até chegar no ponto final, tá bom? Curta, comente, compartilhe e encaminhe para o máximo de pessoas. Muito obrigado.